Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante para você que é servidor público e pode, porventura, virar a ser fiscal, para você que já é fiscal ou para você que tem uma empresa de engenharia ou é engenheiro de uma empresa e que, porventura, em algum momento vislumbra fazer contratos com a administração pública. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que gera muito dúvidas entre a maioria dos engenheiros, e qual é? Alterações de contrato. Quando é que a gente faz um reajuste, quando a gente faz uma revisão, quando a gente faz uma repactuação? Se você também tem dúvida nisso, assista essa aula até o final que você vai aprender. Então vamos lá. Olha, existem várias situações em uma licitação em que, porventura, você vai precisar alterar o contrato inicialmente pactuado entre as partes. E como você pode fazer isso? Caso você sinta essa necessidade no contrato que você está fiscalizando ou no contrato que você tem com a administração, você tem que saber o seguinte: essa alteração pode ser feita de duas maneiras, basicamente. Pode ser que a administração ela decida alterar esse contrato sem sua anuência no caso particular. Por exemplo, tem uma construtora A que tem um contrato administrativo, por exemplo, deixa eu pensar em um órgão, com a UFV, Universidade Federal de Viçosa. O que acontece? Vamos supor que a UFV necessite fazer uma modificação no projeto que essa construtora está fazendo no campus de Viçosa. Essa modificação no projeto, a Universidade Federal de Viçosa poderia fazer sem a anuência do particular, da construtora. Tudo bem? Por quê? Porque essa modificação no projeto, ela tem que ser justificada, é claro, e ela só pode ser feita para o melhor atendimento dos interesses da administração. Por exemplo, vamos supor que o arquiteto, na hora de fazer o projeto de um banheiro, tenha esquecido da quantidade mínima de banheiros do tipo PCD, ou seja, de um banheiro adaptado, né? Ele tem esquecido de colocar um banheiro para PCD. Então, o que a administração vai ter que fazer? Ela vai ter que modificar esse projeto para que ele se adeque mais aos interesses da administração pública. Concordam? Ok. E aí, mesmo que o construtor não queira fazer essa alteração, ele é obrigado a aceitar pela lei das licitações, a lei 8666, tudo bem? Outra coisa que o particular, no caso a construtora, ela não precisa concordar, mas a administração ela tem o poder de fazer, seria os acréscimos ou diminuições no valor do contrato. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Outra coisa, só que existe algumas cláusulas que são consideradas as cláusulas econômicas financeiras que não tem como a administração exigir que o particular as aceite. Nesses casos, nesse tipo de cláusula, necessariamente, caso a administração sinta necessidade de fazer essa alteração contratual, ela tem que negociar com o particular, no caso a construtora. Por exemplo, quando ela quiser que aconteça uma substituição da garantia contratual. Essa garantia é exigida em alguns contratos cujo valor seja muito grande ou que seja uma obra muito importante para a administração pública. Nesses casos, ela exige que o particular dê uma garantia, que pode ser, por exemplo, em calção em dinheiro, títulos da dívida pública, etc. O particular que escolhe qual vai ser a garantia que ele vai dar à administração, e no caso a administração queira trocar essa garantia, ela necessariamente vai ter que negociar com o particular, vai ter que ser um acordo entre as partes. Também, no caso do regime de execução dessa obra, caso a administração queira mudar, ela também precisa que o particular concorde a forma de pagamento ou em algumas situações em que precisa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tudo bem? Ok. Então, a gente já percebeu até agora que existem situações em que eu vou precisar alterar um contrato. E isso pode acontecer por uma decisão unilateral da administração ou por um acordo entre o particular e a administração pública. Tudo bem até agora? Então, vamos continuar.
tudo isso que eu falei para vocês, caso você queira ver na lei, onde que você vai encontrar? Lá no artigo 65. O artigo 65 da Lei 8666, o que ele te diz? Ele diz o seguinte, que os contratos, eles podem ser alterados, mas quando? Eles podem ser alterados unilateralmente pela administração, no caso de modificação do projeto ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, ou no caso de acréscimos ou diminuições quantitativas no seu objeto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, e além de ter a possibilidade de ser alterado unilateralmente pela administração, o artigo 65 também fala no seu inciso 2 que essa alteração também pode ser feita por acordo entre as partes. Quando? Quando você precisa fazer a substituição da garantia da execução, modificação do regime de execução, do modo de fornecimento dos produtos, modificação da forma de pagamento ou para restabelecer a relação em que as partes pactuaram inicialmente, tudo bem? Se você está com dúvida em qualquer um desses trechos, não precisa se preocupar, porque daqui a pouco eu vou explicar melhor cada uma das coisas que a gente acabou de falar, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos para a próxima página. O que acontece? Quando eu quero fazer uma alteração no contrato, eu tenho algumas restrições, e é isso que a gente vai falar agora. Olha aqui. Nós temos algumas cláusulas regulamentares ou de serviço, e nessas cláusulas o que acontece? Se você quiser as alterar. Em regra, caso você tenha uma obra, por exemplo, pactuada em 4 milhões de reais, na execução dessa obra podem acontecer diversos imprevistos que te obriguem a fazer um aditivo. Caso isso aconteça na sua obra, você tem que estar ciente que no máximo você pode fazer um aumento de até 25% nesse valor, ou seja, de 4 milhões você pode ir até 5 milhões. Então você tem que estar ciente disso quando você, administrador público ou uma pessoa que está indo executar o contrato, uma construtora, você tem que saber que esse valor pode ser aumentado em até 25%. Mas o que muita gente não sabe é que esse valor também pode ser diminuído em 25%. Então, por exemplo, em relação ao valor 4 milhões, também é possível que esse valor seja reduzido em 25%, indo, por exemplo, para 3 milhões. E nesse caso, de aumentar 25% ou diminuir 25%, a administração não precisa da anuência do particular. Ela pode fazer esse aumento ou redução, o particular concordando ou não, e ele é obrigado a aceitar. Aí o que acontece? Esse acréscimo de 25%, ele pode ser feito em obras de manutenções, etc. Mas existe um tipo de serviço na engenharia civil, que todos nós sabemos, que seria o caso de reformas, que muitas vezes que é muito difícil você fazer uma previsão precisa de quanto será gasto naquele serviço. Por quê? Quando você inicia uma reforma, você pode surgir diversos imprevistos ao longo da execução que podem, porventura, fazer o seu serviço ficar um pouco mais caro ou um pouco mais barato. No geral, esse valor ele tende a aumentar. Pensando nisso, o que o legislador fez? Ele permite que você faça um acréscimo de até 50% em reformas de edifícios. Mas aí uma coisa importante, é um acréscimo de até 50%. Em reformas, você vale a regra de que se você queira reduzir o valor gasto com a reforma, essa redução pode ser de até 25%. Só no caso de acréscimo que esse valor pode ir para 50%, tudo bem? Então, o que a gente já aprendeu até agora? Que os acréscimos em obras, a regra é que ela pode ser aumentada em até 25% ou reduzida em até 25%. Já no caso de reformas, esse só aumento pode ir para 50%, mas se você quiser reduzir, você continua limitado pelo valor de 25%, tudo bem? Ótimo.
Além disso, de todos esses aspectos falados, a gente também tem as cláusulas econômicas, financeiras e monetárias que eu já tinha falado para vocês. Ah tá, só um minutinho, esqueci de falar. Exceções. Existe uma hipótese em que você pode fazer acréscimos, pode fazer reduções, desculpa, nunca acréscimos, acima de 50%, tudo bem? E que casos são esses? Caso haja acordo entre as partes, tudo bem? Olha, então vamos recapitular. Aumentar um contrato de obra, você só pode aumentar em até 25%. Reduzir um contrato de obra, em regra, você só pode reduzir em até 25%, tudo bem? No caso de reformas, esse aumento pode até ser até 50% o aumento, porque reforma tem muito imprevisto e a redução continua limitada aos 25%, tudo bem? Ok. Só que, caso haja acordo entre as partes, você pode fazer uma redução acima de 50%, mas só uma redução. O aumento nunca pode ser maior do que 25% em obras ou maior do que 50% em reformas, tudo bem? Já a supressão pode ser maior do que esses valores, desde que o particular concorde. Tudo bem? Olha, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários, que depois eu tento, talvez, tentar sanar uma dúvida ou outra, tá? Então, vamos lá. Aí, também tem uma outra restrição que você, administração pública, tem quando você vai fazer uma alteração contratual. E que restrição é essa? As cláusulas econômico-financeiras, como eu falei na página anterior, elas têm que ter a concordância do contratado. Tudo bem? Ótimo. Aí aqui a gente vai para uma observação muito importante, que é muito importante para você que é fiscal de contrato, mas também é muito importante para você que é o construtor e ela é muito importante principalmente para você que está estudando para concurso público. E que coisa é essa? Nós temos a situação da empreitada, por preço global. E o que acontece nesse caso? Nesse tipo de empreitada, deverá haver uma cláusula expressa de concordância do contratado com o projeto básico. Ou seja, quando você abre uma licitação do tipo empreitada por preço global, você tem que necessariamente ter uma cláusula nesse contrato de licitação que faça com que o particular que tem de fazer o projeto fale expressamente que ele analisou aquele projeto, ele viu que não há divergências que possam aumentar o valor desse projeto depois e que ele concorda com o projeto. E por que isso é importante? Pelo seguinte, diferente das outras formas de execução de contrato, no caso da empreitada por preço global, você, construtor, tem que tomar muito cuidado. Por quê? As alterações contratuais, por alegação de falhas ou omissões, não poderão ultrapassar 10% do valor do contrato. Tudo bem? Isso é muito importante para você, construtor, porque muitas vezes você fecha o contrato por preço global e fica pensando que a administração, caso tenha um erro no projeto, poderá aumentar o valor em até 25%. Mas não é isso que acontece. Empreitada por preço global, você só pode alterar o valor em até 10%, tá bom? Então vamos aqui. Onde que está escrito isso? O contratado fica, eu estou lendo o trecho da lei. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado e, no caso particular de reforma, até o limite de 50%. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos nesse parágrafo. As supressões resultantes de acordo, só que salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, ok? Então vamos para a próxima folha. E aí, agora a gente vai para as formas com as quais você vai modificar esse contrato. Então a gente já aprendeu que é possível modificar o contrato. Você pode fazer isso unilateralmente ou por acordo entre as partes. Agora a gente vai aprender
como é que a gente vai registrar isso no contrato? Tudo bem? Então, quando você faz a alteração de um contrato, você pode fazer isso por aditamento. O aditamento é literalmente uma alteração no contrato que você vai fazer. E todas as vezes que você faz um aditamento, você tem que fazer a publicação desse aditamento na imprensa oficial. Tudo bem? No caso, se você estiver no município, na imprensa oficial do município, caso tenha, caso você esteja no estado, tem que ser na imprensa oficial do seu estado. Caso você esteja no âmbito federal, vai ter que ser no Diário Oficial da União. E você vai fazer esses aditamentos, no geral, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Então, quais são as alterações, nesse caso de alteração unilateral do contrato, no caso da lei extraordinária, ou seja, isso que a gente está vendo são coisas extraordinárias ao contrato, não são a regra. Você ter que alterar um projeto não é a regra. Você ter que fazer um acréscimo de 25% não é a regra. Isso aí seria uma lei extraordinária, uma exceção. Todas essas situações que fogem à regra, que são situações excepcionais, que não foram previstas no contrato, você vai ter que fazer uma revisão do contrato. E isso aqui está no artigo 65, a linha D, inciso 2, parágrafo 5º. Tudo bem? Ótimo. Mas existem alguns casos que você não precisa fazer um aditamento, ou seja, você não precisa fazer uma alteração contratual. Nesses casos, que seriam os casos que você pode fazer uma simples apostila, quando você faz isso, que a gente vai falar agora, você não precisa publicar novamente isso na imprensa oficial, ou seja, você não precisa publicar que você fez a alteração no Diário Oficial da União. Seria uma simples apostila, ou seja, uma simples anotação no contrato. E aí, o que acontece nesses casos? Esses casos de simples apostila, você só pode fazer isso quando são termos previstos no próprio contrato. Então, por exemplo, ao contrário dos casos que exigem revisão, que, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, seria o caso de você aumentar o valor do contrato, diminuir o valor do contrato, ao fazer uma alteração no projeto, que tudo isso não está previsto no contrato inicial, os casos de simples apostila já são previstos no contrato. E seriam os casos em que são da lei, tá aqui extraordinárias, são da lei ordinária, ok? E nesse caso, você vai formalizar isso por um reajuste de preços ou por uma repactuação dos preços, tá? Então, bora falar agora de cada uma dessas coisas. Mas antes, bora ver onde está escrito isso na lei. Então, vamos lá para o parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, isso é muito importante, o valor, a data de referência para você fazer uma revisão do seu contrato, caso seja necessária, é sempre a data de apresentação das propostas e não a data em que foi feita a licitação, não a data em que foi assinado o contrato, é sempre a data de referência, é sempre a data de apresentação da proposta orçamentária. De comprovada repercussão dos preços, implicarão a revisão destes para mais ou para menos. Então, esse aqui seria um exemplo de quando você faz a revisão, que seria a lei extraordinária e que você vai formalizar isso por meio de um aditamento, tá? E existem também os casos da simples apostila. Por exemplo, no parágrafo 8º, você vai ler que a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previstos no próprio contrato, que foi o que eu falei, que seria uma lei ordinária, ou seja, algo que já está previsto no contrato para acontecer. As atualizações, compensações, penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas, ou seja, tudo isso já é previsto no contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registradas por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. Tudo bem? Ok. Parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro. Então, ok. Então, vamos aqui. Se você vai ter uma situação que vai aumentar os encargos financeiros do contratado, você tem que fazer um aditamento por meio da modalidade de revisão. Já se aquilo já está previsto de forma ordinária no contrato, a gente vai fazer um reajuste ou repactuação. Agora a gente vai estudar cada um desses itens de forma detalhada para você saber quando eu faço revisão, reajuste ou repactuação, tá bom? Então vamos primeiro para a revisão. Definições importantes da revisão do contrato. A revisão de um contrato, ele objetiva a manutenção do equilíbrio financeiro que foi inicialmente combinado entre as partes. E quando é que eu preciso fazer uma revisão no meu contrato? Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou seja, no caso de aconteceu algo que era imprevisível, por exemplo, todo ano chove, em certas épocas do ano, mas talvez aconteça que naquele ano choveu muito, mas muito acima do esperado, o que prejudicou o andamento da obra. E aí, nesse caso, talvez você vai ter que fazer um aumento do valor desse contrato devido a essa chuva, ou então você vai ter que aumentar o prazo do contrato. Então, tudo isso, ou seja, são fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Era algo que poderia acontecer, algo que você previa, mas você não imaginava que teriam consequências tão drásticas, por exemplo. Configurando a lei econômica extraordinária. Então, como eu tinha dito antes, os casos de revisão do contrato são casos que não estavam previstos inicialmente no contrato, são coisas extraordinárias que vão alterar cláusulas econômicas financeiras do seu contrato e que, por isso, vão precisar ser feitas por meio de um aditamento, que você não vai poder fazer um simples apostilamento. Você vai ter que fazer um aditamento, publicar isso no Diário Oficial da União ou do seu estado, e assim sucessivamente, tá bom? Então, são situações novas que alterem o equilíbrio financeiro. São situações que, por exemplo, você vai ter que fazer um acréscimo contratual, porque, por exemplo, vamos supor que deu uma ventania e quebrou parte da estrutura, e isso não foi devido a algo que o próprio construtor fez. Ele tinha feito todo o dimensionamento estrutural para os ventos que acontecem naquela região, mas aconteceu um vento muito acima do esperado, muito acima do que acontece naquele local, destruiu o que ele tinha acabado de fazer, e nesse caso você vai ter que fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, tudo bem? Por meio de uma revisão do contrato. Eventos extraordinários que onerem o contrato. Pode ser também no caso de elevação do custo do encargo, que torne o preço insuficiente em vista das condições iniciais. A simples inflação ao longo do ano não justifica a revisão. Tem que ser um aumento de preço realmente bem extraordinário para que caiba a revisão por elevação do custo do encargo. Eu posso até falar para vocês que geralmente isso de aumentar o preço, por exemplo, do cimento ou de qualquer outro encargo, muito dificilmente vai justificar a revisão de preço. Só em uma situação extremamente extraordinária que isso poderia ser aceito. Também pode ser que aconteça o contrário. Pode ser que ocorra uma diminuição do custo de um encargo e que aí o preço vai ficar excessivo e a administração pública queira uma redução, justifique uma redução nos preços inicialmente pactuados, tá bom? Então, bora só ler isso tudo que eu falei para vocês aqui, que tá na lei. Então, a revisão
é feita por um acordo entre as partes. E aí você vai poder fazer revisão, substituição da garantia, você tem que fazer um aditamento. Modificação do regime de execução, você também tem que fazer um aditamento. Do modo de fornecimento, da modificação da forma de pagamento e também para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato nas hipóteses de sobrevirem fatos imprevisíveis ou que poderiam ser previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado ou ainda, em casos de força maior, caso por fortuito fato príncipe, configurando a lei econômica extraordinária e extracontratual, tá bom? Então vamos para nossa última folha, nossa última página. Esse reajuste, a gente já falou da revisão, e agora nós vamos falar do reajuste e da repactuação. Como dito antes aqui, cadê? Aqui. A revisão, ela é feita por aditamento e constitui uma lei extraordinária, ou seja, fatos extraordinários que vão justificar a revisão. Mas você também tem um reajuste e a repactuação, que seriam simples apostila, que seria coisas já previstas no próprio contrato de acontecer, tudo bem? Então vamos lá. Como eu disse anteriormente, o caso de simples inflação não justifica revisão do contrato. Por quê? Porque a inflação que acontece ao longo do ano, ela já é prevista por meio do instrumento reajuste, que seriam feito por cláusulas no contrato que estabelecem índices que vão fazer o aumento do valor desses insumos, por exemplo, uma vez a cada 12 meses, tudo bem? Então, isso seria o reajuste dos preços. Anualmente, esse contrato vai ser reajustado para fazer frente à inflação, que acontece naturalmente todos os anos. O objetivo desse reajuste é recompor o preço do contrato em virtude da alea ordinária ou econômica. Como assim? A inflação é algo já previsível, que acontece naturalmente no nosso país. Então, por isso, no contrato já prevê uma forma de fazer frente a essa inflação. E isso não é algo extraordinário, isso é uma cláusula que tem que estar presente no contrato e a cada 12 meses vai fazer esse reajuste dos preços, de acordo com esse índice, que já vem esse índice no contrato, tudo bem? Ele considera o efeito inflacionário, ou seja, o aumento dos preços que acontece ao longo do ano, e via de regra, o reajuste já é previsto no contrato, para aqueles que têm duração superior a um ano. Então, vamos imaginar, você tem um serviço contínuo de manutenção, por exemplo. Esse serviço contínuo de manutenção, ele pode ser renovado até 60 meses. Todo ano, ao final de 12 meses, você pode renovar esse contrato de manutenção até chegar ao máximo de 60 meses. Então, nesse contrato de manutenção, deve vir uma cláusula de reajuste que a cada 12 meses vai fazer o reajuste dos preços. Por quê? Porque os preços ao longo desse ano, naturalmente, eles crescem, ok? E aí o que acontece? Eu falei o tempo todo que a cada 12 meses vai ser feito o reajuste dos preços. Mas qual a data base desse reajuste? Ou seja, a partir de que data que você conta esses 12 meses em que será feito o reajuste? A data base do reajuste é a data da proposta ou orçamento. Ou seja, você abriu a licitação. A empresa apresentou o preço dela de acordo, por exemplo, com a tabela SINAP de janeiro. Então, ela apresentou o orçamento dela, depois de aberta a licitação, com a database do SINAP de janeiro, e a licitação foi concluída apenas em março que ele assinou o contrato. Nesse caso, a data dos 12 meses é em relação a janeiro ou em relação a março? Em relação a janeiro, porque janeiro seria a data base do orçamento, tá bom? E, via de regra, esse reajuste ele seria feito por índice pré-estabelecido no contrato.
Ou seja, antes mesmo de o engenheiro ou o funcionário daquele órgão saber qual vai ser a inflação que vai ocorrer ao longo do ano, ele já vai pré-estabelecer um índice de reajuste, ok? E aí esse índice de reajuste vai valer para toda a vigência daquele contrato. Mas vocês percebem que nesse caso do reajuste que a gente acabou de falar, tem um problema. Por exemplo, você faz uma cláusula de reajuste e coloca lá um índice de 5%. Mas às vezes essa inflação pode ser menor que 5% ou maior que 5%. Pensando nisso, nós temos também uma forma de você fazer a mesma coisa que o reajuste, mas de uma forma um pouquinho diferente, que seria o caso da repactuação do contrato. Qual que é a diferença entre reajuste e repactuação? Simples. Enquanto o reajuste usa um índice pré-determinado lá no início do contrato, a repactuação não utiliza um indexador de preços. Por quê? Depois de passados 12 meses em relação à data base de apresentação das propostas de preço, o fiscal do contrato vai examinar a real evolução dos custos. E a partir disso que ela vai estabelecer um índice que vai falar a forma como será feito o reajuste dos preços do contrato. Então você percebe que a repactuação, para quem é o fiscal do contrato, dá um pouco mais de trabalho. Na verdade, dá muito mais trabalho, porque ele vai ter que fazer uma análise da evolução dos preços ao longo daquele ano para falar qual que vai ser esse índice que vai fazer a repactuação dos preços, tudo bem? E quando é que eu tenho que utilizar a repactuação obrigatoriamente? No caso da contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra. Como assim, Launelli? Vamos imaginar um contrato de limpeza. Um contrato de limpeza, apesar dele, porventura, incluir também o fornecimento de produtos, a principal função dele é o fornecimento de mão de obra. Nesses casos em que é um contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, segurança, limpeza e todos esses tipos de contratos que você vai ter um serviço continuado de dedicação exclusiva de mão de obra, você tem que fazer a repactuação dos preços. Já, por exemplo, num serviço de manutenção, em que você tenha feito a licitação por serviços, ou seja, você não está pagando a mão de obra, você está pagando o serviço executado. Nesse caso, você não tem uma dedicação exclusiva daquela mão de obra. Nesse caso, você pode fazer o reajuste dos preços por índice pré-determinado, que é isso aqui que a gente acabou de ver, tá bom? E já nos que tem dedicação exclusiva, você tem que fazer necessariamente a repactuação. E aí, o que você vai fazer? Você vai readequar o valor do contrato à variação de custo previsível e periódica a que se sujeita. Como assim previsível e periódica? É previsível que anualmente aconteça o reajuste dos salários dos funcionários. Então, para fazer frente a esse aumento do valor despendido com os salários, com a mão de obra, que acontece de forma natural anualmente, você vai ter a repactuação dos preços. E aí o que acontece? Existe uma grande diferença nessa parte entre repactuação e reajuste. Por quê? O reajuste ela é feita de forma automática a cada 12 meses. Como assim automática? O fiscal do contrato, o contratado, a empresa, solicitando ou não, o fiscal deve fazer o reajuste. Por quê? Aquele índice já veio no contrato. Então, o fiscal tem a obrigação de fazer o reajuste a cada 12 meses. E essa é uma forma menos eficaz do que a repactuação. Não só porque ele vai fazer aquele reajuste que já está lá no contrato, necessitando ou não. Por exemplo, às vezes você teve uma inflação, sei lá, de 6%, você considerou no contrato uma inflação de 6%, mas naquele ano, de forma completamente extraordinária, ao invés dos preços aumentarem, eles diminuíram, entendeu? Só que já está lá no seu contrato que o reajuste vai ser de 6% ao ano. Então, o reajuste, ele tem esse tipo de problema. Já
Já a repactuação, igualmente ao reajuste, ele deve ser previsto no instrumento convocatório. No seu termo de licitação, ou no seu edital, você tem que estar previsto que a cada 12 meses da apresentação das propostas ocorrerá a repactuação. A diferença é que na repactuação, o índice que você utilizará para esse instrumento, ele não foi inicialmente estabelecido no contrato. Você vai fazer a análise da evolução dos preços ao longo dos 12 meses e vai estabelecer o valor. Tudo bem? E ele é formalizado da mesma forma do reajuste por simples apostilamento. Você não precisa fazer um aditamento do contrato para fazer uma repactuação dos preços. Ou seja, você não precisa publicar aquilo que você vai fazer no Diário Oficial da União. Você não é obrigado. Você pode publicar, mas você não é obrigado. E aí, uma grande diferença entre a repactuação e o reajuste. O reajuste, como eu falei, o fiscal do contrato, ele tem a obrigação de a cada 12 meses fazer o reajuste automático dos preços. Isso já está no contrato, você já tem um índice, então a cada 12 meses o fiscal deve fazer esse reajuste. Já no caso da repactuação, não. O contratado, a empresa, ela deve solicitar ao fiscal que faça essa repactuação. E quando é que a empresa pode fazer essa solicitação? Na data de homologação da convenção ou acordo coletivo de trabalho. Como todos nós sabemos, a cada 12 meses, o sindicato das categorias, ele faz uma convenção onde ele vai aumentar o valor do salário base daquela categoria. E aí, nessa data, ele pode pedir a repactuação dos preços, falando que vai haver um aumento do custo devido a essa convenção coletiva de trabalho, ou pode acontecer que ele não faça o pedido nessa data. Contudo, até a data da prorrogação do contratual, ele tem que fazer esse pedido. Então, vamos pensar. Você tem um contrato de serviço de limpeza. Aconteceu a convenção ou acordo coletivo de trabalho. E nesse acordo ou convenção de trabalho foi estabelecido que haveria um aumento dos salários destes funcionários em 5%. Então, nessa data, a empresa deve pedir a repactuação do preço. Vamos supor que a empresa esqueça de fazer esse pedido. Até quando ela tem o direito de fazer esse pedido à administração pública? Ela tem que fazer esse pedido até a data da prorrogação. Caso ela não faça, ela vai perder isso. Caso ela não faça esse pedido, o que vai acontecer? Se ela não fizer de forma tempestiva o pedido antes da prorrogação do contrato, haverá preclusão do direito, e aí essa empresa vai perder o direito à repactuação dos preços, ok? Então aqui tem um resumo. A revisão, o objetivo dela é a recomposição dos preços. Aqui está o artigo que fala sobre isso. Não há uma periodicidade para revisão, ou seja, ela vai acontecer sempre que acontecer um fato imprevisível. E não há um índice pré-determinado. O reajuste é para restabelecer o poder aquisitivo da moeda ou insumos. Deve acontecer anualmente e é um índice predefinido. Já a repactuação, como nós dissemos, ela tem o objetivo de alcançar o valor do mercado, é feita de forma anual e ela não é um índice predeterminado. Você tem que analisar a situação para saber que índice você vai usar, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!